Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Neste vídeo, você vai entrar em uma análise profunda da psicologia analítica de Carl Jung e entender por que tantas pessoas se sentem diferentes, deslocadas ou emocionalmente desconectadas da própria realidade. Não se trata de opinião, mas de padrões psicológicos que se repetem em silêncio na mente humana. A forma como a personalidade se forma, como a solidão se manifesta mesmo em meio a pessoas e como traços inconscientes influenciam escolhas, relações e emoções sem qualquer percepção consciente. Ao longo deste vídeo, você vai compreender como esses mecanismos internos funcionam e por que certas sensações parecem não ter explicação lógica, mas têm uma origem psicológica clara. O que você chama de confusão emocional, muitas vezes é apenas a sua mente operando em níveis que você ainda não aprendeu a observar. Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre cansadas, mesmo sem terem feito nada fisicamente pesado? Ou como, às vezes, você acorda já com uma sensação estranha de peso na mente, como se algo estivesse fora do lugar, mas você nem sabe explicar o quê. Isso não é coincidência e nem exagero emocional. Isso acontece porque a mente humana não desliga só porque o corpo está parado. Na prática, o seu cérebro continua processando tudo aquilo que você não resolveu. Conversas que te incomodaram, situações que você engoliu em silêncio, pequenas frustrações do dia a dia que você fingiu que não ligou, mas que ficaram registradas internamente. E o mais curioso é que isso vai se acumulando de forma silenciosa, até virar esse cansaço emocional que você sente sem motivo aparente. Muita gente acredita que está apenas estressada, mas o que acontece na verdade é um acúmulo de respostas emocionais não processadas. É como se a sua mente estivesse sempre em segundo plano, rodando pensamentos, lembranças e reações que você nem percebe conscientemente. E isso vai moldando seu humor, sua paciência, sua forma de reagir com as pessoas e até sua energia ao longo do dia. O que a maioria das pessoas não percebe é que o cérebro não reage apenas ao presente, ele reage principalmente ao que já aconteceu antes e ao que ele acredita que pode acontecer de novo. Isso significa que, muitas vezes, você não está respondendo à situação atual de forma pura, mas sim a um padrão antigo que sua mente já registrou como ameaça ou desconforto. E esse processo acontece de forma automática, sem pedir sua permissão. Por isso, em situações sociais simples, como uma conversa no trabalho, uma mensagem não respondida ou até um olhar diferente de alguém, sua mente pode criar interpretações muito maiores do que a realidade real. Ela tenta preencher os vazios da incerteza com previsões baseadas em experiências passadas, mesmo que elas não tenham relação direta com o momento atual. O problema é que isso cria um ciclo silencioso. Quanto mais você interpreta situações com base em padrões antigos, mais seu cérebro reforça esses mesmos padrões. E aos poucos, isso começa a influenciar sua forma de agir, como você se posiciona com as pessoas, o quanto você confia nos outros e até o quanto você se sente confortável em ambientes sociais. Sem perceber, você começa a viver mais dentro das interpretações da sua mente do que dentro da realidade em si. E é aí que o efeito começa a aparecer na vida real, de forma tão sutil que a maioria das pessoas nunca percebe o momento exato em que mudou. Aos poucos, sem perceber, você começa a evitar certas conversas, responde de forma mais curta, pensa 2 vezes antes de se posicionar e, em alguns casos, até se afasta de situações sociais que antes eram normais. Isso não acontece porque você virou outra pessoa de repente, mas porque seu comportamento está sendo ajustado constantemente pelas interpretações que sua mente faz das experiências anteriores. Quando o cérebro entende que uma situação pode gerar desconforto, ele começa a criar estratégias automáticas de proteção. E essas estratégias não são conscientes. Você simplesmente começa a agir diferente sem perceber o motivo real. Com o tempo, isso afeta diretamente a forma como as pessoas te enxergam. Não porque você mudou quem você é por dentro, mas porque sua expressão externa começa a transmitir sinais diferentes. Menos abertura, menos presença, menos espontaneidade.
E o mais curioso é que isso retroalimenta o próprio ciclo, porque quanto menos retorno social positivo você recebe, mais sua mente reforça a ideia de cautela e retração. É um ajuste invisível que vai moldando sua presença no mundo sem você perceber. Seu cérebro não reage apenas ao presente, ele reage principalmente ao que já foi registrado como experiência emocional no passado. Isso significa que muitas das suas reações de hoje não nascem da situação em si, mas da forma como situações parecidas te marcaram anteriormente. Mesmo quando você acredita estar sendo racional, existe uma camada silenciosa de memória emocional influenciando sua resposta. Por exemplo, se em algum momento você se sentiu ignorado, julgado ou deslocado, o cérebro não guarda apenas o fato, ele guarda a sensação. E essa sensação pode ser reativada anos depois, em contextos completamente diferentes, mas que carregam algum tipo de semelhança emocional. Isso faz com que o corpo reaja antes mesmo da mente conseguir interpretar com clareza o que está acontecendo. Esse processo cria um padrão repetitivo. Você vive situações novas, mas reage com emoções antigas. E quanto mais isso se repete, mais o cérebro entende que aquele tipo de reação é normal ou necessário para se proteger. Assim, você começa a construir respostas automáticas baseadas em histórias antigas e não no momento presente. É por isso que algumas pessoas sentem que estão sempre enfrentando os mesmos conflitos, mesmo mudando de ambiente ou de pessoas ao redor. O que muda é o cenário, mas o padrão emocional interno continua ativo. No momento em que você começa a perceber que não é a situação que te controla, mas o padrão automático que você repete diante dela, algo interno muda. Porque até aqui, a maioria das pessoas vive no modo reação. Acontece algo, você sente, você responde e depois tenta entender o que aconteceu. Só que esse ciclo acontece tão rápido que parece natural, quando na verdade é apenas um hábito emocional sendo repetido há anos sem ser observado. Quando você começa a notar isso em tempo real, sem se julgar e sem tentar forçar uma mudança imediata, sua percepção do próprio comportamento fica mais clara. Você começa a enxergar que a mesma situação pode gerar respostas completamente diferentes dependendo do seu estado interno, das suas memórias emocionais e até do nível de energia mental naquele momento. Isso quebra a ideia de que você é assim de forma fixa e mostra que você está constantemente sendo influenciado por padrões invisíveis que se repetem. E aqui não existe uma solução mágica ou um ponto final onde tudo se resolve de uma vez. O que existe é um deslocamento gradual de consciência. Você deixa de ser apenas alguém que reage automaticamente e passa a observar como reage. E essa simples mudança já altera a forma como você interpreta o que sente, porque agora existe um espaço entre o impulso e a ação. Com o tempo, esse espaço começa a redefinir suas escolhas sem você precisar forçar nada. Não é sobre controlar tudo, mas sobre enxergar o que antes passava despercebido. Existe um ponto em que assistir conteúdo sobre comportamento humano já não é mais suficiente, porque você começa a perceber que entender a mente não é o mesmo que mudar como você vive por dentro. Se você se identificou com essa sensação de repetir padrões, reagir no automático, se afastar emocionalmente sem entender o motivo, ou sentir que existe algo interno que você nunca conseguiu organizar de verdade, isso não é falta de informação, é falta de aprofundamento. É exatamente aqui que entra o material criado para quem não quer apenas curiosidade, mas compreensão real de si mesmo. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia foi desenvolvido para transformar conceitos complexos da psicologia e da filosofia em algo aplicável no dia a dia, conectando psicoterapia, psicanálise e reflexões profundas sobre comportamento humano de forma clara e direta. Dentro dele, você vai encontrar uma leitura guiada sobre temas como inconsciente, padrões emocionais, mecanismos de defesa, arquétipos, personalidade e relações internas que influenciam suas escolhas sem você perceber. Não é sobre teoria distante, é sobre enxergar com mais nitidez o que já está acontecendo dentro de você há anos. Quando você começa a entender esses processos com mais profundidade, certas coisas deixam de ser confusas e passam a fazer sentido. E isso muda completamente a forma como você se posiciona na vida, nas relações e até nas suas decisões diárias. O link está no comentário fixado. No fim das contas, talvez a mente humana não seja um problema a ser resolvido, mas um sistema a ser compreendido com mais atenção. Porque quando você observa com cuidado, percebe que grande parte do que você chama de confusão interna é apenas informação emocional acumulada tentando encontrar uma forma de ser entendida. E quanto mais você tenta fugir desses padrões sem reconhecê-los, mais eles se repetem de maneiras diferentes, em contextos diferentes, mas com a mesma essência emocional. Não porque existe algo errado em você, mas porque o comportamento humano funciona assim.
Ele registra, repete e ajusta, até que alguém finalmente pare para olhar com mais consciência o que está acontecendo. Talvez o ponto não seja eliminar reações, sentimentos ou pensamentos, mas perceber como tudo isso se organiza dentro de você antes mesmo de virar ação. E nesse espaço entre o que você sente e o que você faz, existe uma parte da experiência humana que quase nunca é observada, mas que define silenciosamente a forma como cada pessoa vive a própria realidade. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a ideia é justamente continuar aprofundando esse tipo de conteúdo sobre comportamento humano, mente e emoções de forma clara e direta. Deixa o like também, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que talvez estejam passando exatamente pelo que você viu aqui hoje. Escreve aqui nos comentários o que mais chamou sua atenção nesse tema, ou se você já percebeu algum desses padrões acontecendo com você no dia a dia. Isso ajuda a entender como essas ideias aparecem na vida real das pessoas. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo no card e também na playlist do canal, porque o conteúdo continua nessa mesma linha e pode fazer ainda mais sentido para você depois de tudo isso que a gente falou aqui.